Nós preparamos para hoje uma lição cujo título é Autoconhecimento. Aí eu pergunto, será que é muito importante nós desenvolvermos em nós o autoconhecimento? Nós nos conhecermos mais profundamente? Será que é muito importante? Será que faz diferença aquele que se conhece com aquele que não se conhece? Porque a gente encontra essas lições de autoconhecimento em vários livros, em vários mentores espirituais trazem para nós lições relacionadas ao autoconhecimento, para que nós nos conheçamos. Aí, tem uma pergunta, 919, no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta a espiritualidade: qual o meio mais prático de avançar nessa vida e resistir ao arrastamento do mal? Qual o meio mais prático que o homem consegue, com isso, obter melhoras na vida e resistir ao arrastamento do mal? Aí a espiritualidade respondeu para Kardec: um sábio da antiguidade já vos disse, conheça-te a ti mesmo. Então deixou bem claro assim que é uma coisa de suma importância, que o meio mais prático de nós desenvolvermos, de nós crescermos, de nós resolvermos as nossas questões, é o nosso conhecimento. À medida que eu vou me conhecendo, eu sei dos meus limites, até onde eu posso ir, a condição que eu carrego comigo, e utilizar toda essa condição em prol do meu crescimento, aí eu estou me melhorando sempre. Quando eu não me conheço, acabo abraçando coisas que não convêm a mim. Eu me envolvo com situações que não diz respeito a mim. Às vezes eu me altero dentro da situação porque eu não soube me controlar e acabo fazendo coisas erradas porque eu fiquei nervoso, fiquei irritado, perdi o controle, porque eu não me conheço. E quando nós nos conhecemos, você até evita algumas situações e fala assim, ainda não suporto esse tipo de coisa, isso mexe muito comigo, eu vou me afastar, eu vou deixar para resolver depois, que agora não vai dar para resolver bem, isso vai me alterar. E quando nós alteramos com alguma coisa, o nosso nível de raciocínio, de lógica, cai. Às vezes nós não conseguimos nem raciocinar ali dentro. Tomamos atitude drástica, perturbadora e depois ficamos arrependidos. Por que eu não pensei um pouquinho mais? Por que eu não segurei a barra um pouquinho mais? Por que eu fiz desse jeito? Por que eu respondi assim? Por que eu agredi? A pessoa se perguntando por que o ímpeto que ele carrega consigo, ele ainda não consegue dominar isso. E aí, quando ele se conhece que ele tem esse ímpeto nele, essa selvageria que quando ela aflora, ele perde o controle, aí ele começa a se conter. Espera aí, aquela situação não me convém. Esse tipo de assunto me perturba muito. Ele se segura para não estar se complicando com a vida. Por isso Kardec falou. Olha a pergunta dele: qual o meio prático mais eficaz que o homem tem de se melhorar nesta vida e evitar o arrastamento do mal? Qual o meio prático mais eficaz? A resposta: um sábio da antiguidade já vos disse, conheça-te a ti mesmo. Aí nós vamos aprender onde colocar o pé, onde colocar a mão, que decisão tomar frente àquelas coisas, porque você se conhece. Então você passa a ser uma pessoa comedida. Eu vou devagar, porque esse tipo de coisa aqui me tira do sério. Eu não vou estender essa discussão, porque eu vou perder a linha. Daqui a pouco eu vou estar perdendo a linha. Isso é auto se conhecer. Então a pessoa está sempre prudente, vigilante, com muita prudência, dentro daquilo que está acontecendo, porque ele conhece os limites dele. E quando nós não nos conhecemos? Sai metendo braço, agredindo, ferindo, perturbando e complicando com a vida. Plantando coisas negativas, coisas danosas. E depois sofremos o efeito, a reação dessas coisas que nós fizemos. Aqui do livro O Médico Jesus, de José Carlos de Luca, ele deixa bem claro para nós que o se conhecer é um passo grandioso que nós podemos obter na presente experiência, o se autoconhecer. Eu me preocupo em me conhecer.
E eu me conhecendo, eu sei o que eu sou capaz de fazer. Eu me conhecendo, eu sei até onde eu posso ir. Eu me conhecendo, eu sei dos meus limites. Aí você age de acordo. Aí você passa a ser aquela pessoa ponderada, ajustada. A coisa complicou, você se afasta porque você sente assim, ainda não tem estrutura para vivenciar isso. Isso aqui vai me fazer, né, no lugar de resolver, complicar mais a situação. Então, o autoconhecimento. O José Carlos de Luca fala para nós o seguinte: faça silêncio interior, aproveite a enfermidade para observar o que o seu inconsciente está expressando no seu corpo físico. Toda enfermidade que nos acomete está ligada a alguma coisa que nós plantamos em nós mesmos, porque o corpo é o espelho da alma. Então, toda enfermidade que surge no meu corpo, seja ela de forma for, ela veio diretamente do espírito. É o espírito que primeiramente ficou enfermo, depois ele lança para o corpo, como assim, expurga. Procura se livrar daquilo e o corpo é tipo um mata-borrão, absorve aquela enfermidade que estava no espírito. Então, o corpo é o espelho da alma. Aquilo que está ocorrendo no corpo é o que estava no espírito. A gente repudia muito, corre, né? Fica preocupado com a doença no corpo. Essa doença no corpo é algo que já veio do espírito. Você estava com aquilo há mais tempo. Você se impregnou com ações equivocadas, com procedimentos inadequados, e aquela mazela que ficou impregnada no seu perispírito, né, e perturbando o espírito, ele lança para o corpo. Então, quando nós adoecermos, estiver internado em casa, nós meditarmos dentro daquela doença que nós estamos vivenciando, o que causou? Quais as ações, o procedimento que eu tive anteriormente que fez gerar aquele mal que agora está sendo exteriorizado no corpo, porque estava no espírito. Foi uma ação do espírito. Foi a nossa consciência que se perturbou com alguma coisa. Nós podemos observar o seguinte: quando algo acontece que nos aborrece muito, e a gente fica com aquela coisa, né, aquele nó no coração, aquela coisa na garganta, aquela coisa toda, um dia depois, às vezes você parece com mancha roxa no corpo, você tem uma taquicardia, uma coisa qualquer que manifesta no corpo, com aquela emoção que você guardou em si, e aquilo maculou o espírito. E o espírito não quer ser maculado. Então, o recurso que ele tem, lança para o corpo. O corpo é um meio dele se livrar das coisas negativas que ele carrega e que causa peso nele, que não pode elevar voos altíssimos. Quando ele consegue lançar para o corpo e não se revolta, a pessoa não se revolta com aquilo que está no corpo, procura analisar. Eu estava conversando com o Stanley sobre uma palestra que eu falei, que eu fiz lá no bairro Tupi. O título é A Arte da Aceitação. Quando nós desenvolvemos em nós a aceitação daquilo que está chegando ou daquilo que nós estamos vivenciando, você fica bem. A não revolta em nós faz com que nós consigamos enxergar a coisa e trabalhar dentro da situação de uma forma adequada. Você se mantém sereno, equilibrado, com atitudes sensatas. Aí você tira o proveito da situação, que toda situação traz para nós um ganho. Deus não queria permitir que nós vivenciássemos alguma coisa que não fosse útil para nós. Mas pensou assim, mas doeu, mas incomodou, mas perturbou. É porque se não fosse daquele jeito você não daria atenção. Às vezes veio de forma suave, tranquila, e você passou batido. Você não deu atenção. Aí a natureza se vê na obrigação de forçar um pouco a barra para você dar atenção. Então tudo que vem até nós vem trazendo uma mensagem, vem trazendo um recado, vem para nos orientar com relação a alguma coisa que nós precisamos fazer. Nada acontece em vão. Tem uma frase que diz o seguinte: Deus não perde tempo. E Deus somos todos nós. Deus habita em cada um de nós. E Deus não perde tempo. Então tudo que está acontecendo na natureza está com esse propósito de nos ajudar no crescimento, na evolução, no desenvolvimento, na iluminação. Tudo. Então, quando a gente vê uma pergunta dessa, qual o melhor meio, o meio mais eficaz de nós tirarmos proveito dessa experiência e evitarmos o arrastamento do mal?
a espiritualidade responde para nós dessa forma, pensa assim, gente, isso é muito grandioso. Vamos trabalhar essa área, o autoconhecimento. Vamos nos esforçar para a gente se conhecer plenamente, para agir direitinho, porque aí eu posso ser natural, né? Eu posso agir com a autenticidade, não precisa estar fingindo, né? Colocando máscara, né? Fazendo personagem, não. Eu sou desse jeito. Ainda sou meio turrão, ainda sou meio leigo nisso aqui, né? Você se abre para o mundo vê como que você é e ele vai te proporcionar ajuda naquela área que você está demonstrando que você é carente. E quando nós fingimos? Nem o mundo sabe do que nós precisamos. Eu estou fingindo ser uma coisa que eu não sou. Eu estou fingindo ser calmo, sereno, tranquilo, mas por dentro tem um furacão. Tem um vulcão dentro de mim, mas eu estou segurando e mostrando um sorriso para o outro, assim, ó. Espera aí. Se você ainda é desse jeito, mostra para o mundo. Não precisa sair agredindo Deus e o mundo, não. Mas mostra que você ainda não tem muito controle com as suas emoções. Que você segura por fora, mas por dentro você está se arrebentando. A natureza vai te ajudar. E as pessoas em volta passam a tomar conhecimento que você é daquele jeito. E te respeita do jeito que você é. O ruim é quando a gente finge ser uma coisa que a gente não é. Aí decepciona o outro. Frustra, né? A expectativa do outro. Poxa, o cara sempre mostrou, né, um jeito meigo, dócil, meigo, e, né, tolerante, e deu uma de agressivo desse jeito. Você decepciona as pessoas, porque você estava mostrando uma coisa que você não era. Se eu não sou rude, por que eu mostrar que sou rude? Porque eu não consegui trabalhar essa área. Ainda sou rude, sou estupim curto, não tenho muita paciência com a coisa. O que tem? São áreas que nós ainda temos que trabalhar. Em contrapartida, tem valores que eu já desenvolvi em mim, né, vários valores. Nós estamos aqui para aprender, para nos aprimorar. O que eu já aprendi, caminho trilhado. O que eu tenho de negativo em mim, caminhos que faltam eu trafegar. Aprendizado que falta eu absorver para me resolver essas questões. E às vezes a gente tem vergonha de mostrar para o outro o que nós realmente somos. Não tem vergonha. Ah, se a pessoa souber que eu sou assim, né, que vexame, né, fica ridículo. Não é não, gente. Ninguém é melhor do que ninguém. Nem melhor nem pior. Estamos em tempos diferentes. Fomos criados da mesma forma e com o mesmo objetivo. Então todo mundo é igualzinho, só que alguns já avançaram mais na estrada da vida e outros ainda estão, né, lá para trás. Isso não é vergonhoso não, e a pessoa acha que é vergonha. Ah, eu não sei escrever porque não tive oportunidade. Tem gente que morre de vergonha porque não aprendeu a ler nem escrever. O que tem? Muitas das vezes faz outras coisas maravilhosamente bem, que já trouxe consigo, mas não teve oportunidade de ler nem escrever. E fica com vergonha, diz, não é vergonha nossa. Vamos nos respeitar do jeito que nós somos, que aí o outro nos respeita também. Se eu me posiciono frente à vida do jeito que eu sou, me respeitando e me aceitando, o outro me aceita. Porque as pessoas não me tratam como eu as trato, não. As pessoas me tratam como eu me trato. Quando a pessoa vê em mim que eu tenho respeito por mim, que eu faço o melhor por mim, que eu sou uma pessoa muito atenta com aquilo que eu preciso, a pessoa me respeita. Eu sou muito integrado em mim mesmo. E esse respeito que eu transmito a mim é uma energia que ela acaba atingindo os outros. O outro se vê na obrigação de me respeitar também. Às vezes desrespeita todo mundo, mas no fulano é diferente. Por quê? O autorrespeito que ele tem impõe respeito àquele outro. Nós temos que nos conhecer para a gente aprender a se respeitar. À medida que eu vou me conhecendo, eu vou detectando em mim todos os pontos positivos, todas as bênçãos que eu já consegui absorver nas várias experiências pelas quais eu passei e todas aquelas ainda que eu tenho que trabalhar. Aí me dá um posicionamento, né? Uma colocação adequada nas situações da vida para me caminhar bem, porque eu me conheço. Aqui fala que os sábios da antiguidade já diziam que não existe doenças, e sim doentes. Por quê? Né? Os sábios da antiguidade já diziam que não existe doenças, e sim doentes. Aí a pessoa fala assim, pô, mas esse troço aí tá meio, né?
meio antagônico com o que a gente vê no mundo, meio contraditório. A gente vê tanta doença, tantos males, mas não existe doença, existem doentes. Agora vamos esclarecer isso. Por que que os sábios deduziram isso? Chegaram à conclusão que a coisa é dessa forma, não existe doenças. Nós estamos no mundo. O mundo é cheio de vermes, micróbios, bactérias, coisas que, se a gente não estiver bem, elas nos atacam. Elas nos agridem e nos derrubam. Se a gente não estiver bem. E se a gente estiver bem? Se nós estivermos bem, tranquilo, equilibrados, agindo com sensatez frente a tudo, evitando de ficar nervoso com isso e aquilo, né? Tentando ponderar as coisas que você não tem muito controle, você fica bem. A sua defesa orgânica fica a todo vapor. Nada te atinge. Porque se nós somos inseridos num mundo que tem tudo isso, e Deus nos deu todas as condições de se proteger com relação a essas coisas que estão no mundo. Tudo que está no mundo, Deus nos colocou aqui e nos deu a proteção de nós convivermos com isso sem que isso nos macule, nos perturbe. Aí eu baixo a minha guarda, aí eu fico nervoso, chateado, revoltado, engasgado com a vida, brigando com todo mundo, a minha energia fica para baixo. Minha vibração fica muito baixa. E eu fico vulnerável, porque eu me enfraqueci. Então não é doença. Aquilo não é doença. Eu que me coloquei numa condição muito vulnerável daquela coisa me atingir e me perturbar. Se eu estou bem, nada vai me atingir. Se eu estou cumprindo com minhas obrigações, consciência tranquila, durmo tranquilo, né? Sentimento de dever cumprido, eu vou estar com todas as defesas adequadas. Então nada vai conseguir me ferir. Mas se eu me debilito, por uma razão qualquer, eu fico para baixo, entro em depressão, né? Perco o encanto pela vida, eu fico com essas defesas todas capengas. Não consegue me defender. Então existe a doença ou existe o doente? Existe o doente. Ele se complicou e ele abriu brechas, ele deu a possibilidade, ele criou campo para aquele tipo de coisa agredir ele. Nós estamos aqui, quantas pessoas? 2, 4, 6, 7. Né? 7 pessoas. Aí se tem uma pessoa gripada, muitas pessoas falam assim, puxa vida, aqui no ambiente fechado, se uma pessoa gripada lá, eu vou gripar. Pode ser que sim, pode ser que não. E às vezes as 7 pessoas, uma ou outra gripa, porque no meio tinha uma pessoa gripada. E por que todo mundo não gripa? Todo mundo respirou o mesmo ar? Não respirou o mesmo vírus, né? Daquela pessoa que estava gripada? Não, todo mundo respirou. Por que um gripou e o outro não? Mas espera aí. São diferentes? Nós somos diferentes? Não. Eu estava bem. Se eu estava bem, respirei aquele vírus, o meu corpo combateu ele. Me defendeu. Não tive nada. Mas se eu não estava bem, aí aquele vírus veio e encontrou um campo adequado. Não encontrou resistência nenhuma, vai e me agride. Aí eu fico gripado. Aí eu fico para baixo. Então por isso que o sábio da antiguidade falou assim, que não existe doença, existe doentes. Nós nos complicamos e ficamos à mercê das coisas do mundo sem recurso, sem defesa, sem meio de combater essas coisas que faz parte da natureza. Se faz parte da natureza é porque há uma razão divina de ser. Todas as bactérias, vírus, esses micróbios, tudo, há uma razão divina de ser. O homem ainda não conseguiu desvendar tudo, mas um dia ele vai entender. E qual a ação que a gente tem para tirar esses vírus fora? A gente tem uma pessoa, então. Mas você fala assim, você respirou o vírus, depois, como fazer para tirar o vírus? Tirar assim, você está explicando aí. Pois é, no caso assim, se você adoeceu por alguma razão, então você abriu a sua guarda para as coisas te atingirem, né? Se você se recompor, se você voltar a equilibrar, né? Desenvolver aquela arte da aceitação, espera aí, o mundo está desse jeito,
Se Deus é o Senhor de tudo e está permitindo o mundo estar desse jeito, é porque deve ter uma razão de ser. Não vou brigar com o mundo mais. E você começa a ficar sereno, equilibrado, a sua força de defesa cresce, desenvolve. Ela fica toda atenta. Aí elimina o mal que está com você. Mas você teve que fazer um trabalho de se recompor, porque você estava todo destrambelhado, né? A cabeça mil, revoltada, que é a coisa toda. Então, seu corpo não consegue defender as coisas negativas, porque você mesmo está debilitando ele, com os pensamentos equivocados. Aí você se harmonizou. Como ele fala aqui no início, né? A doença é para você refletir. Às vezes você fica no hospital uma semana, 15 dias, um mês. É uma situação que a natureza te impôs para ver se você reflita sobre aquilo que você está fazendo, o que te levou a ficar internado. Ninguém adoece assim do nada. Ninguém adoece do nada. Aí às vezes a pergunta, mas tem criança que nasce doente. Entende? Se ninguém adoece do nada, mas como? E as crianças que já nascem doentes? E aí? Como que nós iríamos responder isso? Aquela criança que está nascendo, o espírito é novinho, sem compromisso nenhum. Um espírito que ele desencarnou todo comprometido com a saúde, porque ele estava todo desequilibrado. Ficou impregnado no perispírito, o corpo que foi feito, o perispírito que é a forma, né, que modela o novo corpo, aquele perispírito joga para o corpo aquilo que já estava carregando. O corpo já vem com doença. A criança já nasce com problema de coração, um problema de cérebro, né? Às vezes nasce cega. Já é uma situação que estava no perispírito. Na formação do novo corpo, aquilo que estava maculando o perispírito vai para o corpo. A formação do corpo, o corpo já vem com aquilo. Todos nós temos áreas melindrosas em nós. Todos nós temos. Que nós usamos de uma forma equivocada na experiência passada, elas ficaram debilitadas. Mas se eu manter minha energia equilibrada, eu nem percebo que eu tenho uma área mais sensível, mais debilitada, eu nem percebo. A energia equilibrada consegue contornar isso. Mas a hora que eu desequilibro, aquela área é a primeira que se mostra. Aí a pessoa passa a ter um problema no estômago, dor na coluna, uma enxaqueca, né, dor na perna. Aquela área comprometida é a primeira que, né, dá o sinal de que você está desequilibrado. Porque, à medida que eu vou aprendendo isso, eu vou procurando estar sempre equilibrado com as coisas do mundo, certamente eu estou me protegendo. O meu desequilíbrio faz com que eu perca a proteção que eu tenho com relação às coisas que existem no mundo, e se existe é porque é necessário existir. Eles falam assim, ó, infelizmente, hoje a medicina se interessa mais pela doença do que pelo doente. A medicina está muito preocupada com a doença e não com o doente. Agora já existe o médico holístico, né? Vocês conhecem o médico holístico? Aquele médico que você chega lá, ô doutor, eu estou com uma dor no estômago que não me dá sossego, já está tomando alguns remédios. Aí ele nem toma conhecimento da sua dor, ele fala assim, como que está seu relacionamento em casa? No serviço? Com seus vizinhos? Com os filhos? Como que está seu relacionamento? Como que você está aceitando a vida? Como que você enxerga a vida? De que forma que você aceita aquilo que veio e que você não esperava? Quer saber como que a pessoa procede. Porque o mal é originado num procedimento indevido com relação à vida. Aí ele está olhando o espírito, ele está olhando a pessoa, não a doença. Porque a doença é efeito. O mal foi nas atitudes equivocadas. A doença é efeito. Aí eu vou combater o efeito. E a causa? Está lá. Aí eu combato o efeito, mas a causa está lá, você vai adoecer de novo. Eu vou combater o efeito, a causa continua, você vai adoecer de novo. Mas se eu combater a causa, eu não se preocupo com o efeito, não. Assim que eu estiver eliminando a causa, o efeito vai desaparecer. E eu realmente vou me curar. O médico holístico, ele quer saber tudo.
como que você faz, como que você reage, como que você está com a família, como que você está no serviço, como que você encara o mundo, tudo quer saber para ele te orientar da forma mais adequada possível. Esse está olhando o homem, o espírito. Agora, o médico está dor no estômago, toma esse analgésico aqui, isso aqui, ó, pronto. Mas o que causou a dor no estômago? Qual o descontrole, qual o desequilíbrio? Qual a ação que causou a dor no estômago? Ele nem tomou conhecimento. Então ele preocupou com a doença, não com o doente. São Paulo, e quando a doença está na cabeça da gente? Eu digo assim, hoje, se você pegar as estatísticas, né, os números, são várias pessoas que estão se afastando do serviço por um motivo psiquiátrico. Ela tem algum problema, né? Quando fala psiquiátrico, entende que é mental, né, que é da cabeça. Então, isso tem aumentado muito, né, o problema, o afastamento pelo psicólogo e pelo psiquiatra. E a causa disso? Porque não é um vírus, né, não é uma bactéria, não é... Como é que funciona? Quando nós estávamos falando que não existe doença sim doentes, quando eu estou com a minha mente perturbada, eu estou doente. Eu, espírito, estou doente. Se eu não estou conseguindo me posicionar bem frente às coisas que a vida está colocando ao meu dispor, eu estou doente, porque eu estou brigando com a natureza. O que é estar com a mente, né, conturbada assim? Você não consegue se colocar bem, não consegue estar bem, não consegue uma calma, não consegue dormir bem, não consegue alimentar. Quer dizer, sua mente está perturbada. Você está desencontrado daquilo que a natureza está te pedindo. Você está batendo de frente, está brigando, está rejeitando. Porque quando nós aceitamos, nós ficamos calmos. Qualquer coisa que vier até mim, se eu não aceitar, eu fico irritado. Eu sinto que está me agredindo, que está me perturbando, está me prejudicando. Eu fico irritado. E se vem, eu aceito. Eu não me irrito. Eu vou trabalhar com aquilo. Mas o que está acontecendo? As pessoas não estão aceitando a vida do jeito que Deus está colocando a vida. Se perturbam. Uma perturbação mental que acarreta um descontrole total no corpo. Que é dito assim, mente sã, corpo são. Se eu perturbo a mente, eu perturbo o corpo totalmente. Se é a mente que comanda todo ser, eu perturbo o comandante, o chefe, o resto vai por água abaixo. Então está ocorrendo é isso. As pessoas não estão aceitando a vida, brigando com a vida, se revoltando com a vida e fica toda descontrolada. Perde a serenidade, perde o equilíbrio, perde a sensatez, perde a alegria de viver. E quando a pessoa ela tenta tirar, vamos dizer assim, esses pensamentos ruins e não pensar mais nas coisas que estão acontecendo com ela, ela precisa de uma pessoa para ajudar, não é isso? Precisa. Dependendo da situação. Você consegue tirar aquele sentimento, aquela mágoa, alguma coisa nesse sentido, né? A função do psicólogo, um terapeuta, a função é essa. Fazer a pessoa observar que aquilo que ela está guardando em si não vai trazer para ela nada de bom, só vai prejudicar. Fazer ela mudar o pensamento, encarar para assim, você acredita em Deus? Acredita? Então Deus se colocou dessa forma porque você precisa disso. Olha dessa forma. Enquanto a gente achar que a gente está sendo vítima, né, que nós estamos sendo castigados, às vezes sem motivo algum, nós vamos estar revoltados com a vida. Aí o que o terapeuta faz? Principalmente se ele tiver o lado espiritualista dele, né, mais desenvolvido, ele vai te encaminhar de uma forma que você consiga entender que você está brigando com uma coisa que você não deveria estar brigando. Você está criando um escarcéu tremendo com uma situação que ela veio te favorecer em algum ponto. Mas por não entender o sentido daquela situação, você se vê no direito de brigar com ela e se machuca. O que é revolta em nós? Não aceitar aquilo que o momento está a nos ditar. Revolta. Eu queria de uma forma, veio de forma diferente, aí eu começo a brigar porque veio de forma diferente. Espera aí, será que eu sei precisamente o que é essencial para mim? O mais ideal para mim? O adequado que me atenda naquele momento? Ou Deus sabe muito mais do que eu? Porque eu quero uma coisa que
muitas das vezes vai me prejudicar, vai atrapalhar a minha caminhada, e não quero. A natureza não me dá uma coisa diferente, aí eu brigo. Por que me dá uma coisa diferente? Entendeu? É a nossa briga com a vida que faz com que nós fiquemos destemperados, desarmonizados. E isso abre brechas para um monte de coisa. Obsessão, doença, né? Os vírus estão nos atacando porque nós nos colocamos de uma forma debilitada frente à vida. E nós temos todo o poder em nós. Jesus fala conosco assim, sois Deus, pode fazer o que eu faço e muito mais. O que vai nos atingir? Se nós acreditarmos nisso e trabalharmos com essa convicção. Puxa vida, o poder está comigo. E eu tenho em mim uma força tamanha que um dia serei um Deus. Só basta eu trabalhar para que essa força, né, venha à tona. Que ela me pertence desde a minha criação. Mas nós não acreditamos nisso. Sou um pobre coitado, um zero à esquerda, né? Muita gente fala. Não vale nada. Um desrespeita a criação divina, né? Todos nós somos criações divinas. Aí eu estou desrespeitando quando eu falo assim, eu não vale nada. Aí Deus resolveu criar uma porcariazinha ali, que é o tal do Paulo Borges. Não desrespeita ele. Todos nós somos seres divinos. Tanto é que é recomendado que nós nunca devemos repudiar o irmão de caminho. Sim, as ações negativas que ele tem. Se ele está com ação negativa, você for companheiro. Esse procedimento seu vai te trazer dor de cabeça, vai perturbar o meio, vai prejudicar o outro, mas não odiar. Ou ficar revoltado com o irmão de caminho, porque ele é um ser divino, ele é o seu irmão. No amanhã, quando ele despertar, talvez ele até passe na sua frente, no desenvolvimento, e vai até te dar a mão, mais lá para frente. E a gente repudia a pessoa porque pensa diferente, age diferente, os procedimentos são diferentes. A gente repudia a pessoa, e a pessoa a gente não pode repudiar. É uma criação divina. Temos que respeitar. O próprio Jesus falou, né? Respeitar a Deus em todo sentido e o próximo como a si mesmo. E respeitar a Deus em todo sentido é respeitar tudo e todos, porque Deus está em tudo. Ele é onipresente. Qualquer pessoa que eu desrespeito, eu estou desrespeitando a Deus. Aí tem consequência disso. Mais alguma pergunta? Aqui ele continua dizendo, a miúde, órgãos são mais importantes do que a alma. As doenças são tratadas como celebridade e os doentes ficam escondidos nos bastidores. Os médicos destacam muita doença, uma pesquisa e tudo mais, e o doente mesmo não dá muita bola para ele não. Tinha que ser o contrário. Né? Dá muita atenção para o doente. E a doença, assim, como nós vamos fazer para amenizar esse quadro aqui? Mas tratar do doente. Tratar do desequilíbrio que causou aquele mal que ele está sentindo. Que o mal não existe. Eu faço o mal acontecer em mim, com os procedimentos errados. Eu tenho que mudar os procedimentos. Por que a doutrina espírita bate tanto em reforma íntima? O que é reforma íntima? Mudança de comportamento. Reforma íntima é mudança de comportamento. Se alguém vem até mim com palavras agressivas, desrespeitando, né, sendo abusado, aí eu sempre repudio essa pessoa, bato de frente e crio o caso. Aí eu começo a pensar, puxa vida, todas as vezes que eu entro numa situação dessa, depois eu fico na pior. Aí eu começo, a hora que vier, eu passar por uma situação dessa, eu vou me conter. Não vou responder. Vou deixar o distinto falar o que ele bem entender. Aí você vê que você não tem aquele mal que normalmente você tem. Porque você se conteve e não deixou que aquela situação te desequilibrasse. E nós deixamos, absorvemos aquilo que vem e depois ficamos todos danificados. Um dia eu perguntei aqui que nós podemos agir de duas formas distintas frente à vida, frente a tudo aquilo que a vida nos apresenta. Nós podemos agir como esponja ou como filtro. Alguém lembra que eu perguntei isso? Que eu falei isso? Nós podemos agir como esponja ou como filtro. O que é esponja? Esponja não é isso que absorve tudo? Você vai com a esponja assim num lugar que está úmido, tudo, ela vai absorve tudo, tá assim. Esponja é assim. E às vezes nós agimos como esponja. Tudo que vem a gente absorve. E aquela coisa fica nos incomodando, porque se absorve. E quando nós agimos como filtro, o que é o filtro?
não tem a função assim, de filtrar? Se você quer beber uma água pura, sem impureza, sem nada, ela passa pelo filtro. O filtro vai reter as impurezas e vai passar a água limpa, não é isso? Você quer respirar um ar puro e tudo, você está num ambiente que é muito poluído, você quer respirar um ar puro, aí você coloca até aqueles filtros no rosto assim, para o ar que passa por ali, a impureza fica retida no filtro e você respira o ar puro. E quando nós estamos agindo como filtro, o que nós devemos fazer com as coisas que estão chegando até nós? Deixar passar aquilo que nos convém e rejeitar o que não vai nos servir para nada. A pessoa chega com agressão, eu absorvo a agressão dele? Não. Eu acompanho, você está equivocado, você está nervoso, você está meio destemperado, vamos sentar aqui, vamos deixar a poeira baixar, vamos acalmar para depois a gente resolver isso. Eu não aceitei a agressão dele, eu não aceitei. Mantive a minha calma e procurei orientá-lo da melhor forma, né, que eu pude. Eu não absorvi. Agora, se eu absorvo a agressividade que está chegando, o desrespeito que está tendo comigo, bato de frente com ele. Aquilo me invade, me perturba, me tira do sério, daí a pouquinho eu estou agindo com ele de forma até pior do que ele veio agir comigo. E o próprio Jesus falou assim, não resistais ao mal. Não resistais ao mal. Ao resistir ao mal, nós estamos dando força para ele. Estamos criando um campo mais promissor para que ele desenvolva, e ele desenvolve. E quando a gente não resiste ao mal, ele morre. Ele não tem espaço. A pessoa vem com violência, te encontra sereno. Você não se altera. Você quebra ele. Você é isso, você é aquilo, você é... Se você me vê dessa forma, é um direito seu. Então não tem jeito de mudar seu modo de me ver. Você me enxerga desse jeito, é um direito seu. Talvez um dia você vai ver que eu não sou isso que você está imaginando. Briguei com ele, dei ele o direito dele pensar de mim, que ele bem entender. É um direito dele, é um livre-arbítrio dele. Não briguei. E por que a gente não faz isso? Por quê? Porque o orgulho não deixa, né? O orgulho não deixa. O outro vem, né, cheio de abobrinha para cima de nós, conversinha fiada, você se sente desrespeitado e com o direito de revidar, porque ele está sendo atrevido, ele está sendo inconveniente. Então nós fazemos a mesma coisa. Se ele está em erro, nós também caímos em erro porque ele tem erro. Aí, ficamos complicados porque o outro está complicado. Olha, onde está a sensatez? Se o outro está complicado, eu manter a minha postura, né, o meu equilíbrio, eu vou conseguir ajudá-lo. Vou conseguir mostrar para ele que o que ele está fazendo não é uma boa coisa. Mas se eu desequilibrar, não vou conseguir fazer esse ato de caridade com ele. E vou me prejudicar. E vou ficar complicado com a vida. Porque vou agredir também. É o que nós fazemos costumeiramente. Não paramos para refletir. O emocional dita as normas quando alguma coisa vem e nos fere. O emocional nos envolve e não deixa que nós raciocinemos bem dentro daquilo. E tomamos atitudes inconvenientes que depois demora tempos e tempos para reparar. Aquilo que foi questão de 3, 4 segundos, você fez uma coisa que demanda, às vezes, o resto de uma vida, para você reparar aquilo. Então vale a pena nós pensarmos nisso. Gente, quem tem hora? Alguma pergunta? Não. É. Nós já temos... Você falou nas doenças do corpo, né, que são reflexos do passado, né, do comportamental do espírito, né? Assim, quando a gente se refere à criança, né, a criança, reflexo do passado, porque ela ainda não fez nada para justificar aquele mal que o corpo está apresentando. Reflexo do passado. Mas se nós já somos adultos, já está muito ligado aos procedimentos que nós tivemos nessa vida mesmo. Eu agi errado, bebo muito, como muito, não respeito os meus limites, eu vou adoecer, porque eu não estou me respeitando. Eu estou agindo de uma forma desenfreada, não estou raciocinando. Então estou abusando da minha condição, vem o resultado negativo. Né? Fico nervoso à toa, agressivo, tudo isso me desequilibra. E a doença em nós é causada por desequilíbrio. Os fatores, por exemplo, de ficar nervoso, de ficar agressivo, de ser orgulhoso, são doenças também? Todo desequilíbrio em nós
nós podemos taxar de doença, porque é ele que nos leva aos males que o corpo apresenta, todo o desequilíbrio. Se eu fico nervoso, um exemplo assim, qualquer coisinha me deixa nervoso. Aí, o que o nervosismo acaba causando em mim? Úlcera gástrica, né? Até um tumor, qualquer coisa interno, por causa dessa energia agressiva que eu guardo em mim por qualquer coisa. Qualquer coisa me tira do sério, qualquer coisa me deixa uma pilha. Então, essa energia é agressiva. Então, eu começo a me perturbar com isso, me agredir com isso. Um procedimento, não consigo me conter frente às coisas que o mundo apresenta. Que a hora que eu conseguir, eu espera aí, não vou levar ferro e fogo, vou devagar com a louça para não quebrar a louça. Aí você começa a ver que você adquire saúde, porque aquele mal que o nervosismo te causa, não vai causar mais, porque você não está se irritando à toa. E é fácil nós fazermos essa mudança? É fácil? Não é. Se eu sou uma pessoa que explodo à toa, é muito difícil eu conseguir me conter e parar de ficar explodindo à toa. Mas eu tenho que trabalhar isso. Que demande um ano, 10 anos, 15 anos, eu tenho que trabalhar cada passo, né, cada espaçozinho que eu avançar nessa direção, estou me melhorando. Um dia eu vou conseguir. Mas se nós temos aquele rompante, né, nós somos impulsivos, né, abrupto frente às coisas, é difícil você mudar, porque ainda é a sua natureza. E para nós mudarmos a nossa natureza é muito lento, é gradativo, é um trabalho intenso, muito empenho, dedicação, esforço, para mim conseguir mudar aquilo que eu sou no momento. Se eu sou agressivo, eu vou continuar agressivo por muito tempo. Eu posso ir maneirando essa agressividade e trabalhando, porque toda vez que eu ficar agressivo, eu refletir um pouco, gente, isso aqui não leva a nada, eu tenho que me conter um pouco mais. Aí você vai conseguindo se dominar. Mas ninguém muda de uma hora para outra. Ninguém corrige. Quer dizer que a agressividade, por exemplo, é um tipo de mal, né, que a gente criou, que a gente tem que primeiro conscientizar de que é agressivo, né? Porque às vezes a pessoa acha com agressividade achando que está fazendo certo, né? Pois é, mas qual que é o título do livro? Autoconhecimento. Se eu não me autoconhecer, eu não vou detectar isso em mim. Porque eu só consigo corrigir em mim aquilo que eu admito que eu carrego comigo. Enquanto eu não admitir que eu carrego isso comigo, eu não vou conseguir trabalhar isso em mim. Então o autoconhecimento me possibilita essa conscientização que eu sou muito estupim-curto, que eu explodo à toa, que eu sou muito nervoso, que eu sou muito impaciente. Aí eu me conscientizo disso, eu tenho que trabalhar isso em mim, porque eu já abracei a causa. Agora eu falo assim, não, eu sou assim mesmo. Deus me criou desse jeito, eu sou assim mesmo. Acha que isso é natural? Ele não vai trabalhar esse lado, vai ficar adoecendo, ficar agredindo. Então o autoconhecimento, por isso que foi dito, né? Um meio, né, mais adequado para nós avançarmos, né, adquirirmos proveito nessa existência, é o autoconhecimento. E evitarmos o arrastamento do mal, é o autoconhecimento. Aquilo que eu falei no início, assim, aí eu sei dos meus limites, eu sei até onde posso ir, eu sei das coisas que ainda precisam de ser muito trabalhadas em mim. Então vou tomar cuidado com essa área, porque eu sei que eu sou debilitado naquela área. Porque eu me conheço. E quem não se conhece, se julga, né? Eu sou assim, acha que é perfeito. Sou bom da boca, né? Eu chego, meto o braço mesmo, né? Comigo, tretou, relou, né? Eu debruço, parto para cima e acha que o correto é isso. Não se conhece. Que toda agressão que ele está promovendo ao meio, ele vai receber ela de volta. Né? Que a lei de causa e efeito, ela impera em todos os sentidos. A hora que nós descobrimos isso, pensa assim, puxa vida, se a lei de causa e efeito, ela impera em todos os sentidos, eu tenho que tomar muito cuidado com aquilo que eu estou fazendo, para depois eu não receber paulada. Porque se eu estou sendo agressivo em algum sentido, eu vou sentir em mim essa agressividade que eu estou lançando no meio. Se eu estou sendo desonesto, eu também vou passar por uma situação de desonestidade, porque eu estou sendo desonesto. Estou plantando esse tipo de planta, né? Plantando isso, vou ter que colher isso. Então nós sofremos em nós aquilo que nós fazemos acontecer. Por quê? Para nós entendermos se o que nós estamos fazendo está correto ou não. É um recurso que a natureza usou nessa lei de ação e reação
você vai sentir em você aquilo que você está causando ao meio. A minha vida está salgada, está muito ardida, então olha o que você está fazendo com o meio. Isso é só retorno. Eles falam que hoje nós somos escravos do passado, né? Escravos do que fizemos anteriormente. Já estamos colhendo, nós não temos livre-arbítrio sobre os efeitos que nós estamos tendo, porque nós já tivemos o livre-arbítrio para escolher o que deveríamos fazer. Fizemos errado, agora nós estamos colhendo. E na colheita não tem livre-arbítrio. Você tem que colher o que você plantou. Então nós somos escravos do passado. O que eu vivencio hoje está ligado em coisas que eu fiz anteriormente. Agora, hoje eu tomei conhecimento que eu sou senhor do futuro. Se eu fizer tudo direitinho agora, eu vou colher coisas boas amanhã. Então por que continuar fazendo do jeito que eu vinha fazendo até então? Então que o Espiritismo, né, abre a nossa mente para isso. Você é dono da sua vida. O que você plantar, você vai colher. Plante coisa boa. Né? Então vamos selecionar as coisas boas que nós estamos plantando. Vamos ser cuidadosos com os outros, né? Ser paciente, procurar ser meigo, né? Afetuoso, fazer aquilo que Jesus falou, né? Amar o próximo. Mas ele é todo complicado, mas ele é, isso é ele. Ama desse jeito mesmo. Mas é difícil amar porque ele é meio estúpido, mas procura amar desse jeito mesmo porque é um caminho que ele ainda não trafegou, ensinamentos que ele ainda não obteve. Falta de estrutura, por isso que é daquele jeito. Procura amá-lo dessa forma, porque quando você está amando, você está equilibrado. O amor em nós nos dá o equilíbrio perfeito. Você acha, Sr. Paulo, que na parte prática mesmo desse autoconhecimento, a pessoa era que ela fizesse uma lista daquelas coisas que ela tem mais dificuldade para se trabalhar, né? Você acha que seria benéfico? Eu acho que seria. Porque se a pessoa detecta em si, você puxa a vida, eu não tenho paciência com nada, eu tenho que desenvolver um pouco de paciência. Aí ela coloca no espelho, né? Tenho que desenvolver um pouco de paciência. Aí o guarda-roupa dela, no armário lá do serviço dela, tenho que desenvolver a paciência. Para estar sempre lembrando que tem que desenvolver a paciência, porque a falta de paciência que está jogando ele no buraco o tempo todo. Aí ele está sempre com isso na cabeça, ele vai se conscientizando, eu tenho que desenvolver a paciência. Na hora que ele se vê na situação que ele vai perder, né, o equilíbrio, ele lembra assim, puxa vida, eu li tantas vezes que eu tenho que desenvolver a paciência, e a situação está lá, cutucando ele, porque nós vivemos provas o tempo todo. Eu tenho que resolver alguma coisa em mim, a natureza me coloca em prova. O impaciente é afoito, né? Ele quer resolver. O impaciente é afoito, quer tudo para ontem. Você vê que, eu lembro do meu pai assim, era muito impaciente, às vezes a gente ia ajudar ele em alguma coisa, e ele já tinha habilidade com aquilo, sabia fazer a coisa com uma certa rapidez, né? A gente pequena e leigo no assunto, ficava lá meio devagar, nossa, ali, é lerdo demais, deixa pra lá, eu faço sozinho. Falta de paciência de entender, puxa vida, eu conheço, eu sei fazer, já fiz muitas vezes, e ele está fazendo agora. Quer dizer, não analisava essa situação toda para tomar atitude, mandava a gente catar coquinho e resolver sozinho lá. Porque a gente era devagar para resolver o negócio. Diferença de idade, né? Tudo influencia. Tudo, conhecimento, idade, né? Experiência, tudo. Então essa falta de paciência em nós faz a gente ser agressivo. Faz a gente ser, né, tá lançando farpas, né, para todo lado, espinho, porque se a pessoa chega, você fica irritado com a pessoa, você fica impaciente com a pessoa, porque a pessoa está mostrando um jeito assim. Então, com relação a você, meio lerda. A pessoa está sendo meio devagar, meio lerda e tudo, e isso te incomoda muito, porque você quer que ela tenha a mesma velocidade que você tem naquela área que você conhece mais. Mas se alguém te coloca numa área que ele conhece mais, você conhece pouco, e começa a exigir de você a velocidade, você fica sem paciência com ele. Espera aí, você trabalha com isso há muito tempo, você está querendo que eu faça do mesmo jeito, quer dizer, você perde a paciência com ele também. Você não segue a velocidade dele porque ele já é experiente, você perde a paciência com ele. E perde a paciência com o outro que não segue a sua velocidade naquilo que você é mais experiente. Você vê, a gente não se conhecer. Porque se eu me conheço, pensar assim, puxa vida, nessa área eu sou bom. Nessa área aqui eu consigo sair bem. Mas o companheiro ali ainda não conhece muita coisa.
Ou eu faço sozinho para não ficar perturbado porque ele é devagar, ou eu respeito a velocidade dele. Isso, trabalhando, né? Ô fulano, faz desse jeito que você desenvolve mais. Ó. Se você fizer assim, ó, você vai obter um resultado muito mais rápido. Você orientar, porque já estou usando de caridade, né? Passando para ele o meu conhecimento, o que é lei de sociedade? Nós vivemos um com o outro para favorecer o outro naquilo que eu sei e absorver do outro aquilo que ele sabe mais do que eu. Isso exige paciência, um autocontrole. É isso que nós não temos. E perdemos muitas oportunidades maravilhosas. Esse aí que já está falando, falta de controle, né? Aí quando eu me autoconheço, eu penso assim, eu tenho limites. Eu tenho que respeitar os meus limites. Aí você vê numa situação que você vê que seus limites assim, já estão na beira do limite, você pensa assim, ó, vou ficar por aqui porque daqui para frente eu não vou conseguir mais nem raciocinar direito. Eu vou ficar perturbado com a situação. Você conhece seus limites. Até aqui eu fui, eu estou trabalhando em mim, mas ainda não consegui resolver essa questão. Isso aqui me irrita, me incomoda, me tira do sério. Aí você não rende uma discussão, não fica batendo boca. Hoje em dia tem questão de política, né? Tem uma turma que é de um lado ou do outro. Qualquer coisinha, os dois lados se exasperam, perde o controle. Então por quê? Por que entrar numa discussão dessa? Então, você está de um lado, tudo bem, respeito. Eu estou do outro lado, tudo bem. Vamos ver, vamos tocar no barco. Aquilo que eu falei no início, a verdade sempre surge, né? A verdade sempre vem à tona. A verdade, a gente não consegue esconder a verdade por muito tempo. Então um dia a verdade vem à tona. O que tem de ser, será. Aquela lição que o senhor passou para mim, né? Do Helder Câmara, né? A igreja bateu de frente com relação a reencarne, né? O espírito voltar e tudo. Você vê, a igreja está começando a aceitar, porque o diálogo do vivo com os mortos, isso acontece comum o tempo todo. As mensagens de lá para cá, podemos enviar mensagem daqui para lá, o tempo todo. O catolicismo já está aceitando isso. Daí a pouquinho todas as outras religiões estarão aceitando que reencarnar faz parte, uma coisa natural da vida. Não tem nada de absurdo nisso. Aí explica, eles vão entender por que explica tanta desigualdade, tanto sofrimento, tanta coisa, né, fora dos contextos, porque aquele espírito, né, aquele grupo, tudo comprometido com ações indevidas. Está simplesmente vivendo em si aquilo que eles fizeram acontecer. A verdade vem à tona, né? Então não podemos impor o outro. Ah, você não aceita, tudo bem. Brigar, ficar chateado porque não aceita, bobagem, não aceita. Um dia você vai entender, o que é certo é certo. A doença não é uma inimiga a vencer, é uma professora com quem temos muito a aprender. A doença não é uma inimiga a vencer. É uma professora com quem temos muito que aprender. Que essa doença veio em mim, aquilo que eu falei no início. O que manifestou no corpo estava impregnado no espírito. E o espírito quer se livrar, ele quer ser cada vez mais puro. Então ele joga para o corpo. Então aquela doença vai fazer eu refletir. O que foi que eu fiz que maculou o espírito para ele agora estar despejando no corpo e estar se manifestando em forma de doença? A doença é para você raciocinar, analisar, ir fundo, para você ver o que você fez que maculou o espírito e o espírito depois teve que lançar para o corpo. É uma forma de nós nos autoconhecermos. Quando acontece alguma doença conosco, nós meditarmos dentro daquela doença. Algo eu fiz para isso que está acontecendo comigo. Nada acontece aleatoriamente, ao acaso. Tudo está ligado a alguma coisa que foi feita anteriormente. E quando nós detectamos a razão daquele mal que está no corpo, você evita de fazer aquele mal de novo para não sofrer aquilo que você está sofrendo no momento. Aí você acaba crescendo, já trabalhando aquela área que necessita ser trabalhada. Faça uma endoscopia espiritual. Converse com sua doença. Pergunte o que ela veio lhe mostrar. Ninguém se cura verdadeiramente sem se olhar bem fundo com os olhos da alma.
Ninguém se cura verdadeiramente sem se olhar bem fundo com os olhos da alma, sem se analisar. Fazer uma introspecção, uma análise. Como que eu estou com a vida? De que forma que eu estou aceitando a vida? Quais as alegrias que eu consigo obter da vida? Por que eu acho que a vida é agressiva? Por que eu acho que a vida está sem brilho, né? Estou sem entusiasmo pela vida. Você fazer uma autoanálise, porque a vida é maravilhosa. Nós é que aprontamos, fazemos um monte de coisas erradas e a vida fica complicada. A gente fala que a vida é salgada, a vida é doída, porque nós fizemos a vida ficar doída. Tem gente que passa pela vida, né, com sorriso no rosto, semblante leve, tranquilo, a vida toda. Tem outros que é trancos e barrancos. Mas as situações não são as mesmas, nós não estamos no mesmo mundo. Se faz sol, não faz sol para todo mundo. Se chove, não chove para todo mundo. Se faz frio, não faz frio para todo mundo. Por que o outro está seguindo bem, em paz, e o outro está atropelando tudo? É a forma de posicionar. É a forma como eu interajo com a vida que vai me dar prazer da vida ou de sabores. É a forma como eu interajo com a vida. Se eu desenvolvo em mim, né, aceitação com tudo e com todo, pensar. O apóstolo Paulo falou: em tudo dai graças. Ele estava falando assim: tudo que vem até nós vem para nos beneficiar. Vamos dar graça. Mesmo que tenha doído, tenha, né, machucado, tenha te perturbado, é algo que veio para te abrir os olhos, para te conscientizar de alguma coisa que você precisa. Então dê graças. No lugar de repudiar, dê graça. E quando nós desenvolvemos em nós o sentimento de gratidão, tudo fica bem. Tudo fica bem, porque quando eu desenvolvo meu sentimento de gratidão em tudo, eu sou grato, eu não brigo com nada, não fico apavorado com nada, não fico indignado com nada. Qualquer coisa que chega, eu começo a analisar. Por que veio dessa forma? O que devo eu fazer para resolver isso aqui, ou amenizar essa situação? De que forma eu posso contribuir? Não brigar com a situação. Se ela está ali, nem a minha briga vai fazer com que ela desapareça. É viver em paz, né? Eles disseram o seguinte: o planeta está passando de provas e expiações para regeneração, né? Aí tem um palestrante que falou assim: o planeta está passando? Planeta? Planeta não tem nada a ver. As pessoas que habitam o planeta estão se conscientizando de que, se não tiver uma postura diferente frente à vida, vai continuar sofrendo os revés da vida. Então as pessoas estão se conscientizando. Está havendo uma mentalização mais apurada das coisas do mundo e a pessoa está se posicionando melhor. A vibração que a pessoa está emanando para o planeta está fazendo com que o planeta fique diferente. Nós é que fazemos o planeta primitivo, prova, expiação, regeneração. Nós é que fazemos, os habitantes que fazem. Se eu sou grosseiro, o meio é todo grosseiro, todo rude, a vibração do planeta acaba ficando baixa, porque os habitantes colocam esse tipo de vibração. Ele chama de egrégora, né? Aquela egrégora pesadíssima faz um planeta sofrido. Mas se os habitantes subiram as suas vibrações, mais entendimento, mais sensatez, mais equilíbrio, uma vibração mais alta, aí o planeta fica adequado para a gente viver melhor. Mas por quê? Nós fizemos o planeta ficar nesse padrão. E aqueles que não interessaram começam a se sentir incomodados. Você está num planeta que está com uma vibração mais elevada, aqueles que só pensam em maldade, só está tentando tirar vantagem, é desonesto, eles começam a ficar incomodados porque a vibração do planeta não sintoniza com a deles, não vincula com eles. Aí desencarna, vai para um planeta onde a vibração deles bate com o planeta. E vão se sentir melhor. Ah, vai queimar, vai para um planeta primitivo? Não, vai para um planeta onde a vibração que ele tem condiz com aquilo que o planeta tem no momento. Deus não castiga ninguém, não. Só está dando oportunidades. E lá onde a vibração dele condiz com a do planeta, ele vai ser muito mais útil do que num planeta onde ele não consegue vincular com a vibração do planeta. Tem incomodado o tempo todo, né? Quantas horas aí? 6 e 8. 6 e 8. Alguma pergunta? Nós já estamos no finalzinho aqui.
convive com uma outra, por exemplo, um casal, você acha que por exemplo, conhece mais o outro do que a si mesmo? Passa a conhecer mais o outro, porque o que nós fazemos de mal, às vezes a gente entende como sendo bem. A pessoa vivencia aquilo ali numa tal forma que ela acha que está fazendo certo. Né? Aquela outra pessoa que convive com ela pode estar vendo que ela ele não está certo, né? E nesse ponto pode ser que o casal se ajuda, né? Se ajuda. E tem uma orientação do mentor espiritual que fala o seguinte, principalmente na vida 2, né? Eu e minha esposa, a esposa do senhor, na vida 2, tudo aquilo que eu vejo de errado na minha companheira, eu tenho que olhar em mim. Porque aquele erro que ela está cometendo, que me incomoda, sintonizou com algo que eu carrego comigo. Então, se o outro é meu espelho, se qualquer pessoa fez alguma coisa que aquilo me tirou do sério, aquilo é muito gritante em mim. É muito gritante. Então, nós podemos crescer muito com a ação que o outro está promovendo. Se ela não me perturbou, às vezes você, pô, fulano perturbou o meio ali, nossa, coitado, né? O cara está todo perturbado e está perturbando o meio e tudo mais. Aquilo não te incomodou profundamente, você não carrega isso. Mas se te incomodou, você tem isso em você. Quando há, né, a sintonia, você consegue vincular com aquilo te toca profundamente. Então, quando nós estamos vivendo a vida 2, que é mais próximo, né, que é mais, você fala assim, comendo 1 quilo de sal juntos, né? Aí você vê muita coisa na outra pessoa. É uma forma assim, puxa vida, isso que minha companheira faz me perturba muito. Isso está comigo também. E o que ela vê em você também, que te incomoda muito ela, está nela também. Vamos trabalhar isso. Os grandes psicólogos fazem isso. O que te incomoda no outro está em você. Porque se não tiver em você, não te incomoda. Você pode orientar o outro tranquilo, sereno, equilibrado, porque não te incomoda. Agora, se você se irritou com aquilo, você carrega aquele tipo de procedimento. Talvez numa situação um pouco mais adversa, ao contrário, você vai fazer do mesmo jeito, até pior. Porque eu já vi pessoas criticar tanto uma coisa e lá na frente fazer aquilo que estava criticando. E fazer de uma forma muito mais gritante, muito mais pesada. Puxa vida, fulano criticou tanto e olha o que ele fez. Eu tive um irmão, né? Eu tive um irmão que criticava o negócio de bebida, que isso e aquilo, morreu de beber. Morreu de beber. E criticava muito coisa de bebida. A pessoa, olha que estava incomodando eu demais, né? Porque aquilo estava nele. E a forma de nós detectarmos isso em nós é vendo o que o outro está fazendo, que está nos incomodando muito. É uma forma de nos conhecermos também. O fulano fez isso assim, pô, aquilo me tirou do sério. Espera aí. Isso está em mim. Senão, não tinha me perturbado. Então é bom nós também olharmos esse lado. É uma das vantagens da convivência, né? Da convivência. Porque se você vive isolado, se você não convive com ninguém, você está sempre em paz, sempre tranquilo. Porque na convivência você vê. Crescimento isolado não existe. Não existe. Muito pelo contrário, você começa até a regredir. Você não tem parâmetro, não tem coisa nenhuma, você começa até a regredir. Perder até o que você já adquiriu, porque se você não tem meio de exercitar o que você adquiriu, fica isolado. Agora, quando você está nessa lida, nesse lixa com as outras pessoas, aí aquilo te incomoda, aquilo te aborrece, às vezes você aborreceu fulano porque você fez isso e tudo, aí você vai, né, tendo o bom senso, analisando e corrigindo, e o crescimento surge a partir daí. A vida de sociedade, a lei de sociedade, a lei de Deus, para nós aprendermos a nos policiar, né, de uma forma mais adequada, tá bom? Eu agradeço a atenção de todos, né, com chuva, sem chuva, com arruaço ou não, a gente está fazendo o trabalho e espero que tenhamos aprendido alguma coisinha, né, com o autoconhecimento que foi trazido para nós.